Olá! No vídeo de hoje falaremos sobre o contrato estimatório, também conhecido como contrato de consignação. Falaremos sobre o conceito e alguns aspectos gerais. Importante dizer, antes de mais nada, que não estamos falando de empréstimo consignado, nem de ação de consignação em pagamento. O objetivo do nosso vídeo é falar do contrato estimatório ou contrato de consignação. De qualquer forma, farei alguns comentários a respeito desses outros dois institutos. O empréstimo consignado, apesar de ter um nome parecido, não tem nada a ver com o contrato de consignação. O empréstimo consignado é um contrato de mútuo. A única diferença dele para o empréstimo bancário é a forma como é pago, porque o empréstimo bancário normalmente é pago através de boleto ou de débito em conta. Já o empréstimo consignado, as parcelas do empréstimo, do mútuo, são descontadas da pensão ou dos vencimentos daquele que tomou o empréstimo. Já a ação em consignação em pagamento também não tem nada a ver com esse contrato objeto do nosso estudo. A ação de consignação em pagamento é um instituto de direito processual civil muito utilizado quando o credor não consegue, quando o devedor não consegue pagar para o seu credor, ou por desconhecer quem é o credor, ou por ter havido alguma alteração do nome do credor, ou alguma dificuldade em encontrá-lo. Então, se utiliza a ação de consignação em pagamento para depositar em juízo o valor eventualmente devido, evitando assim ficar em mora e ter que pagar esse valor com juros posteriormente. Mas, como eu disse, não são objetos do nosso estudo, nem a ação de consignação em pagamento, nem o empréstimo consignado. O objeto do nosso vídeo de hoje é falar do contrato estimatório ou contrato de consignação. O contrato de estimatório ou de consignação é onde uma parte, denominada consignante, faz a entrega a outra, denominada consignatário, de coisas móveis, a fim de que esta conclua a venda num prazo e preços fixados. Então, os elementos subjetivos, ou seja, as partes deste contrato, são o consignante e o consignatário. O contrato estimatório implica necessariamente para o seu aperfeiçoamento na entrega da coisa, e só vale para bens móveis. Os imóveis não são abarcados por esse tipo de contrato. O contrato estimatório ou de consignação está previsto no Código Civil Brasileiro, no título das várias espécies de contrato, título 6 do Código Civil, no capítulo 3, que trata do contrato estimatório, dos artigos 534 a 537 do Código Civil. Farei uma breve leitura dos artigos antes de começar a explicação. Artigo 534. Pelo contrato estimatório, o consignante entrega bens móveis ao consignatário, que fica autorizado a vendê-los, pagando aquele o preço ajustado, salvo se preferir, no prazo estabelecido, restituir-lhe a coisa consignada. O artigo 535 fala que o consignatário não se exonera da obrigação de pagar o preço se a restituição da coisa, em sua integralidade, se tornar impossível, ainda que por fato a ele não imputável. O artigo 536 fala que a coisa consignada não pode ser objeto de penhora ou sequestro pelos credores do consignatário, enquanto não paga integralmente o preço. E o artigo 537 fala que o consignante não pode dispor da coisa antes de ser restituída ou de lhe ser comunicada a restituição. Então, quando que se utiliza esse contrato? Normalmente utilizado para bens duráveis, como os veículos usados, eletrodomésticos, equipamentos de informática, maquinários e joias, mas também com artigos de moda e até alimentos. Exemplos clássicos desse tipo de contrato são os carros, quando o consignante deixa o carro numa loja para ser vendido pelo consignatário, que normalmente é proprietário dessa loja. Mas até para bens de menor valor, como por exemplo uma doceira que resolve vender brigadeiros e distribui esses brigadeiros nos vários estabelecimentos comerciais que vendem alimentos perto de sua casa, no seu bairro, na sua cidade, deixando lá para que sejam vendidos então por esse comerciante. Ou ainda roupas íntimas. É comum, por exemplo, artigos de lingerie serem vendidos em salões de beleza, onde uma pessoa que produz esses artigos deixa em consignação esses itens, essas roupas, para serem vendidas pela dona do salão de beleza, que nada mais é do que a consignatária. Neste contrato, então, o consignante, aquele que faz a tradição, a entrega do bem, ele ostenta a condição de dono, de titular da coisa móvel dada em consignação. Já o consignatário, ele recebe essa coisa com a finalidade de vendê-la a terceiro.
segundo o preço e condições estabelecidas pelo consignante, que os estima o preço que quer receber. Daí sua denominação contrato estimatório. Nada impede, por exemplo, que o consignatário fique com a coisa para si, desde que entregue o preço da coisa para o consignante. O contrato estabelece então uma obrigação facultativa, visto que pode optar por devolver a coisa em vez de pagar o preço. Após algum tempo, o consignatário pode optar, por exemplo, por devolver a coisa por achar inviável a venda daquele item no seu estabelecimento. O consignante ele mantém o domínio, ele mantém a propriedade da coisa consignada, mas ele transfere obrigatoriamente a posse ao consignatário. Não existe contrato de consignação se a posse do bem estiver com o consignante. Ele necessariamente a posse precisa estar com o consignatário, para que a gente esteja em plena execução desse contrato. Então, ele trata-se de um negócio que apresenta características bastante próprias, no qual se destacam os seus elementos constitutivos: a entrega da coisa móvel, a disponibilidade da coisa, a obrigação de restituir ou pagar o preço estimado e o prazo, conforme o artigo 534. O prazo não é requisito essencial e vai ser combinado entre as partes. A disponibilidade da coisa deve ser atribuída ao consignatário. Sem essa disponibilidade, descaracteriza-se por completo o contrato. É importante ressaltar que durante o lapso temporal do contrato, o consignante, embora dono da coisa, perde a sua disponibilidade, que fica com o consignatário. No próximo vídeo, encerraremos esse contrato na sua sequência.